Olá, meus queridos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Então eu sou muito grato a vocês aí pela atenção, pela oportunidade que vocês dão aqui ao canal de transmitir informações, transmitir algum conhecimento, compartilhar experiências, interagir com vocês. Estou trazendo aqui um raciocínio, uma linha de raciocínio. Estava meditando no estudo da Bíblia e me deparei com um detalhe. Muitos, que acontece hoje em dia, né? Muitos irmãos que serviram nas organizações religiosas que nós servimos, por exemplo, eu servi na Sociedade Torre de Vigia, dos Irmãos Testemunhos de Jeová. Outros serviram nos Adventistas, Mormons ou em outras. Muitos irmãos que serviram na organização onde nós servíamos ainda estão lá. E muitos desses já têm certeza de que a sua liderança os engana com falsos ensinos. Mas não saem, por motivos, né? Vários motivos, né? Muitos por motivos específicos, pessoais, que nós devemos naturalmente respeitar. Por exemplo, lá na Torre de Vigia, conheço muitos que já estão despertos, que sabem que o corpo governante é um falso profeta, que sabem que essa organização é apenas mais uma organização religiosa, uma empresa religiosa no mundo, e que ganha milhões e milhões e milhões de dinheiro às custas do trabalho árduo dos irmãos, dos seus donativos. Bem, isso me fez lembrar, então, lendo a Bíblia, de alguns episódios que aconteceram lá nos dias de Jesus e depois, de alguns líderes, membros de seitas, que reconheciam a Jesus como o Messias, mas não falavam abertamente, não tomavam uma ação, com medo. E aí eu lembrei do Nicodemos. Nicodemos era um fariseu e era um instrutor lá em Israel, né, governante dos judeus. Então, ou seja, ele era membro do Sinédrio, a suprema corte judaica que julgava os casos envolvendo os judeus. E ele é mencionado no Evangelho de João. O que aconteceu? Ele ficou impressionado ali com os sinais que Jesus tinha realizado em Jerusalém, lá na época da Páscoa, por volta do ano 30 da era cristã, da era comum. Então o que ele fez? Como ele era fariseu e os fariseus eram contra Jesus, ele não se expôs abertamente. Ele não podia fazer isso, porque senão iam desconfiar dele. Então ele fez isso secretamente. Ele visitou Jesus uma certa noite, provavelmente com medo dos judeus, né? Então ele foi na sombra da escuridão fazer a sua primeira visita a Jesus. E aí foi para Nicodemos que Jesus falou lá no texto de João, capítulo 2, capítulo 3, sobre nascer de novo. Inclusive Jesus, quando começou a falar certas verdades para ele questionou, mas como? Como isso é possível? Ele falou, você que é instrutor em Israel não sabe dessas coisas? Jesus ficou admirado, porque um homem que era instrutor, membro do Sinédrio, não conseguia compreender realidades espirituais que Jesus estava falando. E ele teve outra manifestação de Nicodemos para mostrar como ele tinha uma queda para os ensinamentos de Jesus, mas não tomavam ação. Foi quando os oficiais voltaram de mãos vazias. E aí os fariseus tinham mandado os soldados prender Jesus para trazer um relatório. E eles tinham falado, né, não, homem nenhum falou igual aquele. Eles ficaram assombrados com a maneira de Jesus ensinar e não conseguiram prender Jesus. E aí eles fizeram um relatório favorável a respeito de Jesus. E aí Nicodemos disse, será que a nossa lei, está em João capítulo 7, versículos 45 a 52, será que a nossa lei julga um homem sem que primeiro o tenha ouvido e venha a saber o que ele está fazendo? E aí os outros zombaram de Nicodemos, né? Será possível que você também quer ser um discípulo dele e tal? E aí depois da morte de Jesus, Nicodemos acompanhou José de Arimateia, que também era outro dos judeus que secretamente seguia Jesus. E aí eles foram lá no túmulo, né, secretamente e tiraram o corpo de Jesus, cuidaram do corpo de Jesus para que ele pudesse ser, então, sepultado. Não tem nenhuma evidência na bíblica nem histórica de que Nicodemos tenha se manifestado como discípulo de Jesus depois. Não sabemos. O outro, então, como nós citamos, foi o José de Arimateia, né? Era um homem rico, lá de Arimateia, né, de Judá, e membro de boa reputação do Sinédrio judaico, outro membro do Sinédrio. Embora fosse um homem bom e justo, que aguardava o reino de Deus, ele
tinha medo, né, dos descrentes. E o que ele fez? Ele não se identificou abertamente, né? E é isso que muitos faziam, eles não se identificavam abertamente como discípulo de Jesus, porque tinham medo dos homens poderosos, que eram os líderes da seita dos fariseus e dos saduceus. Lá nos dias do apóstolo Paulo, também o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículos 1 em diante, fala que Paulo, como de costume, ia nas sinagogas, que era o lugar de adoração dos judeus, e ensinava. E aí é interessante que no versículos, deixa eu ver aqui, Atos 17, versículos, vamos ver aqui, viajando, Paulo por Anfípolis e Apolônia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Atos capítulo 17, versículo 1. Paulo, segundo o seu costume, entrou e foi falar com eles, e por 3 sábados raciocinou com eles usando as escrituras. Explicava e provava, com base no que estava escrito, que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos. Ele dizia: este é o Cristo, este Jesus que lhes estou proclamando. Em resultado disso, alguns deles, veja bem, alguns dos judeus, se tornaram crentes e se juntaram a Paulo e Silas. Esses não tiveram medo. Eles foram corajosos e acompanharam Paulo e Silas. E uma grande multidão de gregos que adoravam a Deus fez o mesmo, bem como um bom número de mulheres de destaque. Então nós vimos alguns que não seguiam a Jesus claramente, abertamente, com medo, e vimos também o exemplo de outros que seguiam a Jesus abertamente, sem medo. A pergunta que eu faço para você é: com qual dos dois grupos você se identifica? Não é um julgamento isso. Cada um tem o seu motivo. Por exemplo, na organização onde eu servi, na organização Torre de Vigia, muitos não declaram abertamente que o corpo governante é um falso profeta, embora tenham certeza disso, porque sabem que vão sofrer represálias. E a família, que talvez ainda esteja debaixo do hipnotismo do corpo governante, vai ficar contra essa pessoa, vai ficar contra ele. Ele vai ser expulso, vai ser difamado, vai ser anunciado para os outros que ele se tornou um apóstata, um servo de Satanás. E aí talvez seus filhos, esposa, mãe, irmãos sanguíneos vão tudo ficar contra essa pessoa. Então talvez por medo disso ele esteja dando um tempo, aguardando que as coisas clareiem, para que talvez, quem sabe, os outros membros da família despertem também. Ou alguma coisa aconteça, alguma reviravolta no sistema mundial, e aí ele não precisa mais ficar escondido. Pode ser, talvez alguns tenham esses motivos. Em João capítulo 12, versículos 42 e 43, diz assim: de qualquer modo, até mesmo muitos líderes dos judeus realmente depositavam fé nele. Mas por causa dos fariseus, não declaravam isso publicamente, para não serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí temos esse outro grupo de pessoas, que talvez sejam membros de seitas de controle, que sabe que é uma farsa, está vendo que o negócio ali está errado, mas insiste. Mas não é por causa de família, não é por causa de nada disso, mas é por causa do seu prestígio. Talvez tenham posições de destaque, talvez tenham renome, talvez viveram a vida toda ali e não conseguem largar o osso, modo de dizer, claro. Talvez alguns sejam homens poderosos como superintendentes de congressos, superintendentes de circuito, superintendentes de assembleias. Talvez sejam homens muito respeitados em vários circuitos, e aquela pompa e circunstância que recebem dos outros, aqueles mimos e bajulações, façam com que eles ignorem até mesmo as falhas que prejudicam outras pessoas, simplesmente para continuar gozando dessa posição prestigiosa. Porque amam mais a glória de homens do que a glória de Deus. Eu digo isso porque eu conheço muitos que são assim, infelizmente. Por exemplo, eu abri mão de muitas coisas quando eu descobri que o corpo governante era uma farsa. A princípio eu não saí por causa da família, claro. Mas continuei ensinando aquilo que eu sabia que era o certo e rejeitando ensinar aquilo que eu sabia que era errado. E confrontar, inclusive, a sede do Brasil, em São Paulo,
escrevendo cartas questionando doutrinas, procedimentos dos quais eu não concordava. Fui abordado por superintendentes de circuito, por superintendentes de assembleia, por diversos anciãos. Fui ameaçado. Me ameaçaram de me expulsar eu era ancião. Já fui da comissão de congresso, superintendente de departamentos de congressos, orador de congressos e de assembleias, membro da COLI, membro de associação jurídica. Participante, integrante. Não fazia parte da presidência. Era um dos que compunham o quórum. Mas eu abri mão disso tudo. Abri mão disso tudo para defender aquilo que eu sei que é o certo. Eu não posso estar defendendo aquilo que eu tenho certeza que está errado. Não importa a desonra que isso vai me trazer para homens, porque eu não amo a glória de homens. Esse é o meu caso. Estou falando da minha experiência, da minha decisão. Cada um tem a sua. Cada um decide aquilo que acha que lhe convém. Isso aí é pessoal. Estou falando da minha decisão. Então eu abri mão disso tudo. De que me importa ser visto como superintendente, orador, isso e aquilo, se eu tenho certeza de que eu estou defendendo algo que não é verdade? Eu abro mão disso tudo, abri mão disso tudo. Fui difamado, meu nome é anunciado, espalhado em todos os circuitos, família contra mim, um monte de gente contra mim, todos que se diziam meus amigos, com exceção de talvez uns pouquíssimos, pode se contar no dedo de 1 a 10, no máximo, talvez nem chegue a isso, ainda mantiveram algum relacionamento comigo, de amizade. Agora, os outros, todos viraram a cara, todos me bloquearam, todos me abandonaram, esculhambado por pessoas do meu coração, chamado de servo de Satanás, servo do diabo, traidor, apóstata, inimigo de Jeová, merecedor da morte, duas caras, tudo isso. Eu abracei isso tudo em nome de defender o que eu tenho certeza que é a verdade. O corpo governante da Sociedade Torre de Vigia é um grupo de homens que são falsos profetas. Eu não tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que o corpo governante da Sociedade Torre de Vigia é um grupo de homens que são falsos profetas. E eles também sabem disso. Os próprios membros do corpo governante sabem que eles são falsos profetas. Mas eles não estão nem aí, porque eles não ligam para o que a Bíblia ensina. Eles não ligam para os irmãos, eles não se importam. Recentemente, num discurso, foi o que? Reunião anual? Alguma parte aí da reunião anual, que um dos membros novos do corpo governante fez um discurso falando sobre as mudanças de doutrina, as novas luzes, e ele teve a cara de pau de falar que eles não são inspirados por Deus, mas são guiados por Deus através do Espírito Santo, que é a mesma coisa. E que Jeová é que orienta eles para que eles tomem decisões e se revelem as novas luzes. Por isso, olha o que ele diz, eles não precisam se desculpar, pedir perdão, pedir desculpas para os irmãos sobre isso, nem ficar constrangido, envergonhado. Ensinaram como se fosse de Jeová que transplante de órgão é canibalismo, isso de 1968 a 1980, e que se importa que porque tem sempre alguém que tenta justificar o corpo governante, aí vem, mas a medicina ainda não interessa isso. Não interessa o que a medicina sabia ou deixava de saber, isso não é papel do corpo governante se meter nisso. Não é papel do corpo governante ensinar que é desagradável para Jeová uma pessoa aceitar transplante de órgãos. Isso não é o papel do corpo governante, isso é decisão das famílias. Mas o corpo governante, por meio da revista que eles chamam do principal canal de ensino, a Sentinela, ensinou por 12 anos que transplante de órgãos é considerado canibalismo. Quantas pessoas foram sequeladas por causa dessa doutrina? Mas eles não precisam pedir desculpa, porque afinal de contas Jeová muda as luzes e as doutrinas no tempo dele. Ou seja, a culpa toda é de Jeová. Eles jogam a culpa para Jeová, para Jesus, na Sentinela de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12. Ele diz, o corpo governante não é inspirado por Deus e não é inspirado por Deus e, portanto, pode errar na sua interpretação de doutrinas e regras. Jesus não prometeu que eles dariam um alimento perfeito, ou seja, a culpa pelo alimento estragado, que é transmitido, nocivo e prejudicial, maléfico, mortal,
muitas vezes, a culpa, eles dizem, é de Jesus. Ora, irmãos, por favor, muitos irmãos sabem que a conta não fecha. Eles sabem que tem coisa errada aí, mas preferem ignorar isso tudo, porque, como diz João 12, 42 e 43, amam mais a glória de homens do que a glória de Deus. Eu espero que esse não seja o seu caso. E caso ainda seja, que você possa repensar, que você possa ressignificar a sua vida espiritual. Vale a pena? Será que vale a pena defender um grupo de homens norte-americanos que não estão nem aí para você nem para a vida dos outros? Bom, essa é a minha opinião, é a minha decisão que eu tomei, eu contei aqui a minha experiência. Citei alguns exemplos bíblicos de alguns que tomaram decisões diferentes. E também o exemplo de muitos que hoje também tomam decisões diferentes por motivos diferentes. Agora cabe a cada um decidir o que fazer. Eu agradeço a atenção de vocês, aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá!